Temperos de cinema. Essa conversa gostosa sobre cinema, uma pitada de gastronomia e as histórias muito interessantes dos nossos convidados. E hoje, nessa nova temporada, que a gente está trazendo novos convidados especiais, o nosso convidado é Altino Terezo. O Altino é um médico, é de Marília, mas também ele é um apaixonado por cinema. Tão apaixonado que ele montou um clube de cinema lá em Marília. Altino, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. Obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui conversando com você e conversando sobre cinema e os temperos, né? As coisas boas da vida, né? Exatamente, Altino. O Altino vai comentar o filme Cinema Paradiso. Esse filme, para quem gosta de cinema, com certeza já assistiu. Ele é um clássico do cinema independente, é um belíssimo filme italiano que tem o roteiro e a direção do Giuseppe Tornatore. E ele conta uma história muito bonita para quem é apaixonado por cinema, né? Ele conta a história do Totò, né? Na realidade, o filme começa com o Totò já adulto e é uma lembrança que ele tem da infância dele, na época ainda que nem tinha televisão, numa cidade pequena da Sicília, que tinha um cinema e ele tinha um grande amigo, que era o Alfredo, que era o projecionista desse cinema. Depois a vida passa, ele se torna um cineasta de sucesso e essa lembrança vem à tona quando ele fica sabendo que o Alfredo, o grande amigo dele, morreu. É um filme encantador, com uma trilha sonora do Ennio Morricone sensacional, e todo apaixonado por cinema já assistiu várias vezes e chora toda vez que assiste. Altino, conta para nós a sua visão desse filme Cinema Paradiso. Olha, Fátima, você tem razão, viu? Para comentar um pouquinho sobre esse filme, e eu acabei vendo de novo o filme, né? E olha, toda vez que a gente vê, a gente se emociona mesmo, né? Com E certeza. assim, nossa, é muito lindo, né? E principalmente para quem gosta de cinema, porque esse filme é uma homenagem ao cinema, né? E a todos nós que gostamos da sétima arte, que é uma arte mesmo, né? Olha, Sim. o cinema não tem como... É difícil encontrar um termo de comparação. E sobre o filme, é interessante porque uma das coisas que chama atenção é que durante todo o filme ele vai projetando, né, os filmes da época, né? Então ele começa lá com filmes bem antigos que ele está projetando lá no cinema, o Alfredo no caso, né? Depois ele passa pelo Vento Levou, né, que é um outro filme bastante marcante. É. Depois ele passa pelo... então, depois ele passa pelos filmes italianos ali da década de 50, né? E, e tudo embalado com a música do Ennio Morricone, né? Que é muito bonita. E, e também esse filme é muito assim ligado aos amantes do cinema, porque eu tenho a impressão que, bom, pelo menos aqui na minha cidade, Marília, que era uma cidade pequena, né? Hoje já é média, já é grande, aconteceu com o cinema o mesmo que aconteceu no filme, né? E eu acho que no mundo inteiro os cinemas foram fechando, né? E para nós foi uma grande tristeza, né? Sim, E, sim. e, e mesmo em São Paulo, né? Aqueles cinemas de rua foram fechando todos, né? Que era um Só, charme o cinema de rua, né? nossa, eu
eu lembro que eu fui estudar em São Paulo e, e fui umas 4, 5 vezes no Vento Levou, lá na Avenida São João. Mas disso a gente fala depois, né? Mas É, o filme, Fátima, o filme tem uma outra coisa ainda que eu achei muito bonita, que é o, os sonhos, né? A infância, a primeira namorada, que isso não passou, né? é, Isso continuou na isso continua. lembrança. É, isso é o mais triste ou mais assim, não sei, mas dá uma certa melancolia, né, a hora que a gente vê esse filme, né? Uma Sim, certa tristeza. ele mexe com a emoção, né? Não só para quem gosta de cinema, mas a emoção como um todo, das lembranças, das relações que a gente faz com a vida, das amizades, né? De como o tempo influencia, né? É, justamente, né? É, e tem até uma passagem do filme onde o Alfredo conta para o Totó que, que um rapaz querendo namorar uma princesa ficou quase 100 dias, que é o que ele tinha prometido, né? Ficar esperando lá embaixo, de noite, toda noite, né? Esperando de frente à casa dela, né? E ele prometeu, olha, eu vou ficar 100 dias. E, e então, no 99º, né? No último dia, né? Ele desistiu, né? Ele não esperou até o último dia, que seria o 100º, né? Essa E, história é muito bonita. é, e aí o Alfredo disse para ele, bom, você não, você não me pergunta o significado disso, que eu não sei, né? E o bacana do filme é que ninguém dá a resposta, né? Eu acho que a É, resposta é de cada um, né? A resposta é de cada exatamente. um. Ele não dá, ele deixa em aberto, né? Cada um vai ver como É, entende isso, né? é, é verdade, sim. É. E, e, a, e, a, e a imagem da primeira namorada, né, e leva pela vida inteira, né? Eu Sim, acho que isso acontece com a gente também, né? E uma das últimas cenas do filme é a da mocinha que ele filmou e permanece com ele no cinema, né? Eu acho que o cinema tem muito disso, né? Ele, ele é uma forma de da gente guardar a memória nos filmes, né? E por isso que o cinema é mesmo uma arte que transforma a vida da gente, né? exatamente. É uma arte que transforma mesmo, né? Então, já que nós estamos falando disso, de como o poder do cinema, eu quero que você conte um pouco para a gente sobre esse seu projeto aí do Clube do Cinema, que eu, quando você me contou, eu achei uma ideia muito interessante, muito gostosa. Fiquei morrendo de vontade de ter algo parecido. Conta um pouco como é isso. Ah, sim, Como Fátima. começou, né? Isso. O Clube de Cinema de Marília é um dos mais antigos do Brasil, ainda em funcionamento. Ele é mais antigo do que o de Gramado, né? O, ele foi fundado em 1952 por um grupo de alfaiates, veja só. Mas Olha, para você ver como o cinema atingia todo mundo, né? E todo mundo gostava de cinema, né? E, e durante a década de 60, Marília assim se projetou nacionalmente porque aqui se distribuía o prêmio Curumim, que era o equivalente ao que acontece
hoje em Gramado, O Kikito, equivalente ao Kikito, ao isso. Kikito, é. E naquele tempo o trem funcionava, né? Os artistas a serem premiados chegavam todos de trem na estação ferroviária. Ai, que Ah, lindo, que romântico, né? é, a cidade inteira ia recebê-los e a cidade então se movimentava, né? Se movimentava em torno do cinema e, e assim para você ver, né? Marília a 500 quilômetros de São Paulo, mas era um modo da cidade se ligar com o mundo, né? Porque veio aqui a, a Leila Diniz, tem foto dela na beira da piscina aqui, sabe? Sei. E, e depois isso até se manteve um pouco, essa tradição de trazer gente para cá, sabe? Na literatura veio a Lígia Fagundes Telles, e também no, na música veio Toquinho, veio Vinícius. Lógico que aí não mais pelo clube de cinema, mas eu acho que o clube iniciou essa fase cultural na cidade, sabe? Aliás, o Marília chamava tanto atenção nessa parte de cultura que vários médicos saíam de Ribeirão Preto, formados, né? São Paulo, para se estabelecerem aqui. Uma das Olha, coisas que é, interessante, né? Acabou é interferindo no desenvolvimento da cidade, né? sim, verdade, verdade. Então, e hoje o clube de cinema nós não temos muitos sócios, não, mas a gente tem uma sala onde a gente projeta os filmes e uma sala que o Emílio Peducci ele montou para a gente, sabe? Mas isso já faz muito tempo. O Emílio Peducci, não sei se vocês sabem, não sei se você sabe, é aquele empresário do cinema em todo o interior do estado, né? Ele Ah, morava em Botucatu, a sede era lá, né? Mas ele gostava muito de cinema também. E ele apoiou muito o clube. Então, olha se que você se você for lá ver a nossa sala, você vai ver tá tudo montadinho lá, como se fosse um mini cinema, né? Tem uns 60 lugares, sabe? E tem a cortina, E tem vocês exibem com que frequência os filmes? É é, semanal? a- Ah, é semanal. É, geralmente no sábado e domingo, né? E assim, ah, se bem que agora a sala nossa lá está reformando, então a gente está funcionando só de sábado, a gente arrumou uma outra sala, enquanto essa daí fica pronta, sabe? sei. Mas, mas estamos funcionando, sim. Ah, e é um projetor mesmo. Vocês projetam, o filme vem em que formato que vocês projetam? Ah, sim. É, a gente estava pegando alguns filmes em DVD, né? Sim. Ou seja, aquele projetor que a gente vê no filme, inclusive, né? Do Cine Paradiso, a gente não tem mais, não Porque agora roda. os filmes são todos digitais também, né? Sim, a gente pega alguns filmes digitais também. Então, é, a gente está tentando acompanhar, né, a evolução do cinema, porque hoje são todas essas tecnologias que tem, né, Fátima? Então, a gente está vendo como é que a gente faz também. E quem que faz a programação, que escolhe os filmes? É você, Altino? Eu e a Mônica, minha mulher, ela gosta também bastante de cinema
e a gente que escolhe os filmes. E assim, Fátima, o clube de cinema, ele sempre primou por uma escolha, vamos dizer, alternativa, sabe? Sim, Esses filmes assim, blockbusters, né, que a gente chama, os esses filmes comerciais, né? comerciais, isso a gente não passa, não. Atualmente, os filmes que a gente tem mais passado são os filmes franceses, né? O cinema argentino é espetacular, né? Sim, tem O, muita coisa boa. tem o cinema dinamarquês também, muito bom. O cinema espanhol. Então, é desses filmes que a gente gosta, sabe? Filmes que você sai transformado, Fátima. Você sai pensando, né? Puxa, será que... Olha, é desses filmes que a gente gosta. O, o Eu filme, também. o filme que começa e você já é capaz de adivinhar o fim, geralmente não é um filme bom, né? É. O filme tem um fim assim imprevisível, né? É o que eu acho, sabe? Esses filmes normalmente alternativos, eles priorizam o roteiro, a história, e não os efeitos, né? Então, normalmente Sim, eles levam a gente a uma reflexão, né? O que é verdade. É assim. mas muito legal esse projeto. Eu vou ver se eu vou qualquer dia para Marília aí para visitar esse clube do cinema. Ah, sim. O Altino, nesse programa, a gente gosta de misturar tempero com cinema, né? E então eu gostaria de saber que temperos que esse filme despertou em você, sugeriu em você algum prato, alguma receita que esse filme te lembrou. Ah, sim. Bom, como é um filme italiano, né? A primeira coisa que vem na mente da gente é o macarrão, né, É, Fátima? E, e eu como neto de italiano, né? Então, pronto. Para mim, o prato que eu mais me lembro assim é do macarrão, né? um Macarrão. macarrão com molho É, vermelho, assim, né? Aquele macarrão sim, sim. típico, né? É verdade. Então. Bom, essa receita, então, do macarrão com molho vermelho vai estar lá no blog do Temperos, vai estar no portal, para quem quiser também, de repente, reassistir o filme comendo o macarrão, né? Agora, me conta um pouco, você que é o médico de formação, né? De onde veio essa paixão por cinema, a ponto de ficar organizando esse clube aí, tudo? Pois é, Fátima. Eu fui chamado para entrar no clube por acaso, né? Porque eles não encontravam um presidente, a diretoria estava toda desorganizada. Então eu comecei a me interessar por isso, né? Mas assim, aos poucos eu fui me reencontrando também, porque o, eu fui criado praticamente dentro do cinema, Ah, sabe? É uma história interessante que pareia um pouco com o que aconteceu no filme. O meu pai tinha uma bomboniere dentro do cinema. que interessante. É, vendia bombons, docinhos, né, balas. E naquele tempo a coisa era muito chique, sabe? Isso eu estou falando em 1960 e poucos, né? Era assim, custava caro, não era assim qualquer um que ia comprar bombom, chocolate, né? E, e o cinema tinha isso. Às vezes eu ia ajudar meu pai à noite, que as sessões eram, lógico, à noite, né?
E também o que acontecia naquela época, não tinha televisão ainda, e a gente ia todo dia no cinema, Fátima, porque a Nossa, que gente delícia! porque a gente entrava de graça, né? Meu pai trabalhava lá, e então a gente ia segunda, terça, quarta, tinha o canal 100, né? Que passava o Era. jornal. Então. Mas além disso, eu também ajudava meu pai, como estava te falando, e o cinema chamava Cine Marília. Ele tinha dois andares, sabe? Era um cinema enorme, assim, muito clássico, muito bonito. E às vezes eu subia com meu pai no segundo andar, onde ele tinha lá um depósito, onde ele guardava lá todo o material dele, né? E essa salinha do meu pai ficava ao lado da salinha de projeção. Ficava ao Ah, lado. E, e eu lembro que não dava para entrar na salinha de projeção de jeito nenhum, porque acho que por causa disso, né, de medo de pegar fogo, medo de atrapalhar lá o projetista, né? E bom, e o que aconteceu? O cinema aqui em Marília, assim como no filme, e no interior do estado, eu acho, foi decaindo, né, Fátima? Foi decaindo, foi decaindo. Como a gente vê lá no filme mesmo, é. aquela tristeza, né? Tem um momento lá no filme que o gerente, né, o ex-gerente diz, com o tempo ninguém mais veio é, o, por causa da televisão que apareceu, né? E foi o que aconteceu. Aqui também o cinema foi fechado, né? Teve a última sessão de cinema e aí o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, na época, comprou e tudo aquilo veio abaixo, né? E hoje a gente tem um prédio de um banco lá. Mas foi isso, de certa forma, renasci no clube de cinema, porque recuperei um pouco dessa minha infância, né, Fátima? Nossa, que E bonito isso. É. é, e então me sinto bastante realizado de estar lá no cinema como meu pai, né? E, e revivendo um pouco dos tempos antigos, né? Que cinema era uma coisa de elegância, né, Fátima? Sim, E era. As pessoas se é, arrumavam para ir ao cinema, sim, né? E também o contato com os outros, né? Que assistir o filme sozinho em casa é uma coisa, agora com outras pessoas, né? No cinema, naquele ambiente escuro, é outra, né? Então, Claro, a experiência é outra, né? sim, é verdade. Agora eu vou fazer uma pequena enquete com você para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, tá bom? Tá. Altino, me fala um filme que marcou a sua vida, além desse Cinema Paradiso que a gente falou. Bom, vou falar até dois, tá? Primeiro, O Vento Levou, né? Aí eu acho É. que esse filme, olha, é demais. E o outro é A Ponte do Rio Kwai. Gostei demais também. São É dois um filme que meu pai clássicos. gostava também. É, É, dois clássicos. E você, eu acho até que eu já sei a resposta, mas no cinema você prefere drama ou comédia? eu prefiro drama. É, Prefiro drama. é. Esse também eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar: o streaming ou a tela grande do cinema?
Ah, tela grande, né? A tela grande. Lógico, né, Altino? E nos Sim. temperos, você prefere cozinhar ou degustar, experimentar? Ah, cozinhar, eu não sei muito, não, Fátima. Eu prefiro degustar. Prefere degustar. E harmonizar com um bom É. vinho ou com uma cerveja? Ah, o vinho, né? Vinho, né? Macarrão com vinho é o que há, né? Perfeito. É perfeito, né? Bom, Altino, e assim, agora eu queria saber o que você acha dessa mistura de temperos com cinema. Ah, eu acho uma ideia ótima, porque o cinema aguça o sentido da visão, né? Da audição, e os temperos, né? Complementam o quadro, que é os sabores, né? Sabores da vida, né, Fátima? Então, a imagem, os sabores, né? O cheiro, né? É tudo de bom que tem na vida, né? Realmente, combina muito, eu também acho. Muito obrigada, Sim, foi um papo muito gostoso, um programa muito informativo, foi muito gostoso saber, conhecer um pouco desse clube de cinema. Muito obrigada mesmo. E para você que está acompanhando a gente, siga as nossas redes sociais, que sempre tem um convidado novo, contando uma história interessante para a gente e falando de um tempero que ele descobriu num filme. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação e para quem quiser rever, pode assistir no podcast, no YouTube, no Portal JJ, no blog do Temperos, não tem desculpa para não assistir. E até a próxima semana, e muito obrigada, Altino. muito obrigado, Fátima. Foi um prazer para mim. Foi um prazer mesmo.